Retomando a questão 10, ele diz o seguinte: calcule a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de um material cujo valor do calor específico é 0,412 cal por grau Celsius, de 40 graus Celsius para 100 graus Celsius, sabendo que sua massa é de 5 kg. Então, olha lá, vamos ver aqui. Quando se fala em energia, a primeira forma que encontramos de energia é o calor. Então, eu quero saber o quê? A massa, segundo a questão, ela é dita aqui na questão que é de 5 kg. 5 kg, 1 kg é 1000 gramas, 5 vezes 1000, 5.000 gramas. Calor específico está aqui na questão, 0,412. Temperatura final, 100. Inicial, 40. Porque ele vai mudar a temperatura de 40 para 100. Tudo bem? Então, ó, vamos agora para o cálculo. Uma vez já definido cada valor, eu sei que massa é 5.000, vezes calor específico, vezes temperatura final, menos temperatura inicial, que é a variação de temperatura. 5.000 vezes 0,412 vai dar 2.060. 100 menos 40, 60. 2.060 vezes 60, 123.600 calorias. 11ª. O calor específico do ferro é igual a 0,110 cal por grau Celsius. Determine a temperatura final de uma massa de 400 gramas de ferro, uma temperatura de quanto? 20 graus Celsius, após ter recebido 600 calorias. Quem é a quantidade de calor? Massa vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. Ele me diz que a quantidade de calor é 600 calorias, só que esse corpo cedeu. Após ter cedido, se ele cedeu, a quantidade de calor é negativa, conforme está bem aqui. Tem um tracinho bem ali na frente. Tá? A massa, 400 gramas. Calor específico do ferro, 0,11. Eu quero saber a temperatura final, X, sabendo que a inicial vale 20. Então, menos 600, que é a quantidade de calor, é igual a massa, que é 400, vezes o calor específico, 0,11, temperatura final, que é X, menos a inicial, que é 20. 400 vezes 0,11, 44, vezes X menos 20. Entre o número e o parêntese, tem um vezes. Por isso que eu posso colocar 44 vezes X menos 20. Ou simplesmente colocar 44 com parênteses, X menos 20. Vamos aplicar a distributiva. 44 vezes X, 44x, menos 44 vezes 20, 880. O que você vai fazer agora? Você vai botar letra para um lado, número para o outro. Se é menos, passa a ser mais. Menos 880, se é menos, passa a ser mais 600. Menos 44x igual a quanto? Menos 280. Como x é negativo, vamos multiplicar todo mundo por menos 1. Menos vezes menos dá mais, menos vezes menos dá mais. Já 44 para baixo, 280 sobre 44, 6,36 graus Celsius, valor aproximado. Tá? 12. Um corpo de 250 gramas de massa e temperatura inicial de 10 graus Celsius é aquecido durante 5 minutos por uma fonte de potência constante que lhe oferece 700 cal por minuto. Ao final desse tempo, a temperatura do corpo vale 80 graus Celsius. Qual o valor do calor específico da substância que constitui o corpo? A fonte é de 700 calorias por minuto. Ou seja, é uma razão. A cada 700 calorias, você vai ter 1 minuto. Ou seja, a cada 1 minuto, você ganha, ou seja, você oferece 700 calorias. Logo tem a seguinte proporção. Se fonte é a quantidade de calor sobre o tempo, então eu sei que 700 calorias está para 1, assim como que a quantidade de calor está para quem? Para 5. Por quê?
ela é aquecida durante quanto tempo? 5 minutos. Ó. Vou até deixar aqui em destaque. Ó. Durante 5 minutos. Se 700 calorias ele gasta em 1 minuto, quantas calorias ele vai gastar em 5? Basta eu botar 1 aqui de baixo e multiplicar com o usado. Então, ó, multiplicando com o usado. Uma vezes que? 5 vezes 700, 3.500 calorias. Quem é a quantidade de calor? Massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Quem é a quantidade de calor? Massa, 3.500, que é igual. Quantidade de calor, perdão, que é 3.500, que é o valor que a gente achou, é igual massa, 250, vezes calor específico que a gente vai achar, vezes a temperatura final, que é 80, menos a inicial, que é 10. Ó. Quantidade de calor que nós achamos, massa, que é 250, calor específico que quero achar, temperatura final menos temperatura inicial. 3.500 igual 80 menos 10, vai dar quanto? 80 menos 10, 70. 250 vezes 70, 17.500. X. Se A é igual a B, isso equivale a dizer, pela propriedade de simetria da igualdade, que B é igual a A. Ou seja, 17.500, x igual a 3.500. Quem é x? 3.500 sobre 17.500. X igual a quanto? 0,2 cal por grau Celsius. Com isso, nós encerramos a correção das atividades do livro. Matéria nova. Vamos para a matéria de hoje. Princípio da igualdade das trocas de calor. Quando dois ou mais corpos com temperaturas... Só um minutinho, gente. Quando dois ou mais corpos com temperaturas, tá? Olha lá, novamente. Quando dois ou mais corpos com temperaturas diferentes são colocados próximos um do outro ou em contato, eles trocam calor entre si, até atingir o que chamamos de equilíbrio térmico. Se o sistema não troca energia com o ambiente, isto é, se for termicamente isolado, o que um ganha, o outro perde, de forma que a soma dessas energias será igual a zero. Em outras palavras, Q1 mais Q2 mais Q3 mais Qn igual a zero. Desta forma, a quantidade de calor recebida por uns se iguala à quantidade de calor cedida pelos outros. Os recipientes utilizados para estudar a troca de calor entre dois ou mais corpos são denominados calorímetros. Os calorímetros não permitem perdas de calor para o meio externo, isto é, são sistemas termicamente isolados. Um exemplo de calorímetro que a gente tem no dia a dia, garrafa térmica. Quando você tem uma garrafa térmica, o que você tem? Você coloca o café. Ela mantém a temperatura do café. Quer ver também uma troca de calor simples? Se você pegar água quente, colocar e pegar um copo na sua prateleira, o copo está frio. Quando você colocar o café quente no copo, o que acontece com o copo? Ele esquenta. Por que o copo esquenta? Porque o copo recebe calor do café, da mesma forma que o café cede calor para o copo. Tudo bem? Desta forma, vamos para o primeiro exemplo. Uma xícara de massa de 50 gramas está a 34 graus Celsius. Colocam-se nela 250 gramas de água a 100 graus Celsius. Verifica-se que no equilíbrio térmico a temperatura é 94 graus Celsius. Admitindo que só haja troca de calor entre a xícara e a água, determinar o calor específico do material de que a xícara é constituída. Então você vai montar essa tabelinha aqui, ó, tá vendo? Massa, calor específico, temperatura final, temperatura inicial. Essa formulazinha sai da fórmula Q igual a M vezes C vezes TF menos quem? TI. Tudo bem? A xícara. Então vamos lá. A xícara, segundo a questão, ela tem uma massa de 50 gramas. Não sei o calor específico dela, então é X. Tanto a xícara quanto a água atingem o equilíbrio térmico a uma temperatura de
94 graus Celsius. Sabendo que a xícara, né, começou com uma temperatura de 34 graus Celsius. Uma xícara de massa de 50 gramas, então aqui, ó, 50 gramas, está a 34 graus Celsius. Colocam-se nela 250 gramas de água. O calor específico da água é sempre 1. A uma temperatura inicial de 100 graus Celsius. Sabendo que ela está com calor até atingir o equilíbrio térmico, que é 94 graus Celsius, quando se fala equilíbrio térmico, é que a temperatura final, ou seja, a temperatura da xícara, como da água, passa a valer quanto? 94. De tal forma que eu posso dizer então o seguinte. Vamos então ver o seguinte. Quem é a quantidade de calor da xícara? Massa da xícara, que é 50, vezes o calor específico da xícara, que é X, vezes a temperatura final da xícara, que é 94, menos a temperatura inicial da xícara, que é 34. O que eu fiz na verdade? Fiz isso aqui, ó. Quer ver? 50 vezes X vezes 94 menos 34. 50 vezes X vezes 34 menos 94. E aqui eu vou fazer, ó, 250 vezes 1 vezes 94 menos 100. Xícara e água. Tu já pode calcular assim também. Foi o que eu fiz lá na outra. Então, lá, ó. 50 vezes 94 menos 34, 60. 50 vezes 60, 3.000x. Para a água, 254 vezes o calor específico da água, que é sempre 1, vezes 94 menos 100. 94 menos 100, menos 6. 250 menos 6, menos 1.500. Qual a quantidade de calor? Quantidade de calor é obtida, quantidade de calor da xícara, mais a quantidade de calor da água igual a 0. Quantidade de calor da xícara, 3.000x, mais quantidade da água, menos 1.500, que é igual a 0. 3.000x menos 1.500 igual a 0. 3.000x igual a 1.500. X igual a 1.500 sobre 3.000. Aqui, ó, embaixo não é 300, tá, gente? Tá faltando um zero aí. Vou até acrescentar ele agora. É 1.500 sobre 3.000, que vai dar 0,5 cal por grama grau Celsius. Tudo bem?